Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre como dominar as emoções, né? No meu ponto de vista, dominar as emoções é uma das tarefas mais difíceis na vida do ser humano, não é? Tudo que você vê, né, na sociedade hoje, por exemplo, a violência, né? A gente pode observar que as emoções estão ali incluídas, né? Violências familiares, coisas assim desse tipo, né? Muitas vezes as pessoas deixam a emoção falar mais do que a razão, né? E o que acontece é que muitas vezes são instaurados ali prejuízos, muitas vezes até irreparáveis, porque as pessoas elas não controlam as suas emoções. A gente vê muito isso na Bíblia, ali, por exemplo, no livro de Gênesis, né, quando Caim, irmão de Abel, né, ele guardou inveja, ira, raiva, ódio, tudo isso dentro do seu coração, né, contra o seu irmão, e Deus ainda advertiu ele, dizendo assim: olha, cumpre a ti dominar, né? Ou seja, ele tinha que dominar a sua emoção e tirar aquilo do coração. Mas, no entanto, ele não conseguiu tirar, né, aquele sentimento ruim dentro dele e acabou ele tirando a vida do seu irmão. Quantos casamentos não são desfeitos, né, porque o esposo fala para a esposa uma palavra que ela não gostou e ela não soube lidar com aquilo e fluiu ali, né, uma situação que levou muitas vezes à separação. E da mesma forma com o marido, né, quantas vezes a esposa fala uma coisa que o marido não gostou e as emoções começam a trabalhar e ali surge conflitos, não é? Conflitos familiares com pais, com filhos, não é? Porque falta o controle das emoções, não é? Então, como controlar as emoções? Será que tem como controlar as emoções? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas é isso aí. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Isso mesmo. Queria pedir para vocês assinar o canal. É só dar aí, pessoal, inscrever, um piscazinho de olho, não custa nada, é de graça. E eu estou aqui sempre tentando ajudar na medida do possível. Bom, vamos para a palavra. Em Provérbios capítulo 25, versículo 28, diz o seguinte: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, né? Aqui essa palavra conter é se dominar, se governar, entende? Então, tudo está relacionado aí à emoção, né? Ou seja, a pessoa que não se contém é uma pessoa que a gente pode descrever como sendo uma pessoa desequilibrada, entendeu? Não tem aquela pessoa que tudo que vem na boca ela fala, o que vem na minha boca eu falo e não quero saber, coisa assim desse tipo. Então, são pessoas que não têm domínio das suas emoções, né? São pessoas que têm o tipo sanguíneo, esqueci aqui, é colérico, alguma coisa desse tipo. São pessoas que, enfim. Mas como dominar as emoções, né? Essa é a pergunta, é a proposta do vídeo. Pessoal, eu acredito assim, sendo sincero com vocês, não é uma coisa impossível, mas que é difícil, é muito difícil. Não é impossível, mas que é difícil, mas é possível sim. Quais as ferramentas que a gente pode recorrer para que a gente possa, como se diz, dominar as emoções? Primeiro, pessoal, veja bem, emoção e razão, né? São duas coisas que tem que trabalhar juntas, né? Ou seja, a nossa razão tem que falar mais alto do que a nossa emoção, sabe? Então, quando vier uma situação na sua vida que a emoção ela vai vibrar, você coloque a moela, entendeu? O juízo, o cérebro para funcionar, entende? Aí você aciona o cérebro e você se questiona, né? Aquilo que você vai falar, a atitude que você vai ter, não é? O que você for fazer, né? Tem pessoas que tomam atitudes assim exasperadas no momento da emoção, fazem negócios que não era para fazer, entram em relacionamento que não era para entrar, coisas assim desse tipo, não é? Então, nunca deixe que a emoção seja superior à razão. Sempre recorra à razão.
E se pergunte, faça pergunta, se questione, entendeu? Será que realmente é necessário isso, sabe, pessoal? Sabe, será que é necessário discutir? Será que é necessário me separar por causa disso? Será que é necessário sair dessa sociedade por causa disso? Será que, entende? Comece a se questionar para saber se a emoção não está prevalecendo sobre a razão. Para chegar a tudo isso, né, lá em Paulo fala aos Coríntios que existe a temperança, o domínio próprio, né? Ou seja, isso aí a gente só pode ter quando a gente realmente se submete à palavra, né? Se submete à palavra e ao Espírito Santo para que a gente possa justamente ter ali, não é, um auxílio, uma ajuda a mais, para que a gente possa justamente viver uma vida equilibrada, pessoal, equilibrada, sabe? Então tem que haver um esforço, né? Tem que usar a palavra de Deus, né? Porque existe a lei de 1 Coríntios, Paulo fala justamente disso, né? Da questão do domínio próprio, né? Da temperança, sabe? E que é dada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quando ele trabalha no caráter do ser humano, sabe? Ele traz essa virtude, digamos assim, que é o fruto do Espírito. E o que acontece? Esse fruto capacita, possibilita a pessoa a ser uma pessoa temperante, uma pessoa que tenha domínio próprio, sabe? Então, a oração também é muito importante, não é? A oração, se a situação for uma coisa assim, crítica, caótica mesmo na sua vida, faça jejum, isso mesmo, se submeta à sua carne, porque carne, emoção, está tudo ligado à alma, entende? E é necessário que, como Paulo disse assim, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo aqui vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim, sabe, pessoal? Então nós temos que entender esse processo, né? Temos que entender esse processo que é justamente para a gente ter uma vida de equilíbrio. Como Salomão diz assim, como cidade derrubada sem muro, assim homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, ok? Eu não vou cortar não. É domínio próprio. Tem que se dominar, ok? Às vezes está fazendo alguma coisa e surge outra, ok? É domínio próprio, como dominar as emoções. Sim, pessoal, voltando aqui ao assunto, sim, a palavra, a oração, o jejum, são coisas ignoradas pela sociedade, mas que tem muita importância, né? A gente tem que recorrer aos recursos que Deus nos proporciona, não é? E como eu ia falando, dominar-se a si próprio, né? Ou seja, como Paulo diz assim, apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, se a gente não se sacrificar, renunciar, entende? Fica difícil você ter essa questão aí, né? Como dominar as emoções, tá certo? Então, por que muita gente não perdoa? Por que muita gente não pede nenhuma desculpa? Por que muita gente não... Enfim, coisas assim desse tipo. Por quê? Porque ela não domina as emoções, entendeu? Ela é dominada e não domina a si própria, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.